Bom dia, tudo bem com você? Hoje, mais uma vez, estamos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus e o tema é Deus dá as ferramentas. Te capacita, então use-as. Em Êxodo 4, de 1 a 17, estaremos então aprendendo mais um pouquinho com a palavra de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Obrigada, Deus, por essa linda manhã. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Obrigada por este dia lindo e maravilhoso, esse sol radiante que se encontra no dia de hoje. Obrigada, Pai, por tudo, e assim eu me rendo plenamente à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar o comentário. Prontinho. A história de hoje é dando continuidade, né? Eu havia explicado o capítulo 2, mas eu já havia postado alguns meses atrás o 3 e agora já estou aqui no 4. Que aqui Moisés, de alguma forma, ele já havia sido chamado por Deus, o Senhor já tinha aparecido ali na sarça ardente para ele, e de alguma forma ele estava ali tendo uma conversa com Deus, né? E aqui quando Deus aparece, né, na sarça ardente, e ele acaba desenvolvendo o diálogo com o Pai, ele diz que de alguma forma as pessoas não iriam acreditar nele, não iriam credibilizar aquilo que ele levasse, no caso o rei do Egito, né? Aí ele diz assim para Deus, mas eles não vão acreditar em mim e nem vão querer fazer o que eu disser. E eles vão dizer, o Senhor não apareceu a você. E aí Deus diz a Moisés, pegue a vara, perguntou, o que você tem na mão? Moisés respondeu, uma vara de pastor. O Senhor disse, joga a vara no chão. Ali ela se transformou numa serpente e Moisés fugiu dela, né? Aí o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue a serpente pela cauda, né? E ali quando ele pegou pela cauda, que ele estendeu a mão, a cobra se transformou novamente em uma vara. Então vemos que Moisés estava com o cajado de pastor nas mãos, o Senhor já tinha de alguma forma dado ali ou permitido ele ter essa vara, e através dessa vara o Senhor trouxe vida como uma serpente, né, justamente para provar. Só que ao invés dele pegar e entender o que Deus estava fazendo, ele fugiu. Só que aí Deus pega e fala para ele, Moisés, pega a serpente pela cauda. E ali então ela torna a se tornar então a vara, né? E aí ele continua, mas eu de alguma forma eles não vão continuar crendo. Daí ainda Deus diz, que eles vão crer no Deus dos seus pais, que é Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó, né? E ali o Senhor dá mais uma prova para Moisés, porque fala para ele colocar a mão dele no peito, né? E quando ele coloca a mão dele no peito, a mão dele fica com lepra. E aí Deus pega e fala para ele, né? De alguma forma, aí tira e coloca novamente a mão. E ali ele tirou e na hora que ele viu, estava completamente curada a mão dele. E aí Deus diz, eles vão acreditar em você, né? E se de repente eles não acreditarem no primeiro milagre, que é o da vara se transformando numa serpente, eles vão crer no milagre
da mão, né? Porque você vai colocar a mão, ela vai se tornar leprosa, você vai tirar e colocar de novo, ela vai estar completamente curada. E aí, então, Deus deu uma terceira opção para Moisés. E ele falou: se mesmo assim eles não acreditarem, você vai lá no Rio Nilo, pega a água, né? E derrama ali na terra seca e ela vai se transformar em sangue. E aí Moisés continuou temando com Deus. Eles não vão me ouvir, eles não vão acreditar, eles não vão achar que é o Senhor que me enviou, né? E aí, de alguma forma, ele fala: além disso tudo, eu tenho uma dificuldade em me expressar. Né? Umas versões ou outras dizem que Moisés era gago, outra diz que ele era muito pesado no falar em línguas, né? No sentido de colocar grosseiramente as coisas, mas não importa. Ele colocou a dificuldade que ele tinha aqui de falar, de se expressar com as pessoas, e então Deus disse para ele, né? Deus acaba ficando ali irado, né? Com ele, fala: mas quem deu a boca aos homens, né? Então, quem faz com que o homem escute? Não sou eu? Então vá, eu estarei contigo e faça exatamente como eu estou te ordenando. E aí Moisés: manda outra pessoa no meu lugar, eu não sou capaz. E aí Deus ali naquela hora fica irado com Moisés. E aí diz que o irmão dele, né, Arão, está vindo ao encontro dele, e que tudo que Deus falasse então a ele, a Moisés, ele diria a Arão, e então Arão falaria ali ao povo, né? Então ele diz que Arão, ele tinha ali uma facilidade, né? E que ele já estava vindo ao encontro de Moisés, né? E ele ali iria ser o intermediário. E aí Deus diz de forma bem clara: você falará por meio dele e será como um Deus para ele. Mas uma coisa, não esqueça da vara, com ela você vai operar sinais. Então o Senhor já tinha entregado o primeiro instrumento ali na mão de Moisés, para que ele pudesse executar os milagres daquilo que Deus tinha. Então Deus sempre vai entregar algo na minha mão, algo na sua mão, algo o qual ele vai te usar e te capacitar. Deus nunca vai deixar a gente sem nada. Hoje temos, né, como primeiro quesito, a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que exorta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que realmente, quando a pessoa compreende na sua alma, no seu coração, no seu entendimento, ela passa a crer, ela passa a executar, ela passa então a colocar em prática. Hoje não vemos tantos milagres como esses, para provar, né, no sentido que Deus fala através de nós, porque hoje a fé ela é mais fortalecida, o povo não é tão incrédulo. Existem sim muitos, mas sabemos que existe um Deus, sabemos que Deus ele é fiel, sabemos que ele faz prodígios e maravilhas, e de alguma forma temos a palavra hoje escrita. Naquela época não existia Bíblia, o Senhor daria ainda a lei ali, né, a palavra para Moisés, mas o Senhor falava face a face com ele. O Senhor estava ali o tempo todo, de alguma forma, falando diretamente com o seu povo. Hoje sabemos que o Senhor fala conosco através do Espírito Santo, através da palavra, através da natureza. Há inúmeras formas de Deus falar conosco, né? E quando Deus entrega algo a alguém, hoje é muito mais fácil a busca da pessoa em ouvir a voz de Deus. Então, de alguma forma, poucos, né, são aquele que, Senhor, eu não vou, que agem como Moisés. Mas existem, e se você é um deles, trate de executar aquilo que Deus ordenou a você fazer, porque Ele te capacita, Ele te dá as ferramentas, e
você só precisa usar na autoridade que há no nome de Jesus. Tanto é que o próprio Jesus diz: vocês pisarão na cabeça de serpentes e escorpiões. O próprio Jesus diz: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então significa que essa autoridade no nome de Jesus é o que nos capacita de alguma forma a levar a palavra dele e tendo como base não só o profético no sentido de levar aquilo que Deus está dizendo, mas viver a palavra de Deus. Porque existem inúmeros profetas levando aí, né, profecias, levando revelações, acontecendo, né, prodígios e muitas coisas, porém a pessoa não tem vida no altar com Deus. Então a palavra de Deus, ela tem que estar alinhada à nossa vida, alinhada à palavra de Deus. Porque então, de alguma forma, a gente vai estar levando e vivendo exatamente aquilo que Deus estabeleceu em nós e através de nós. A palavra de Deus, ela tem que estar atrelada à nossa caminhada com o Pai. Tanto é que a palavra de Deus também diz que chegará lá no final dos tempos, né, qual já estamos vivendo, mas no dia do juízo as pessoas falarão a Deus: mas eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, né, eu de alguma forma fiz prodígios e maravilhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. E aí Deus vai dizer para ela: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Não é o fato da pessoa ser usada por Deus que ela é salva, mas é a vida de santidade e a aplicação da palavra, justamente ela fala daquilo que ela vive. Então é importante você ter essa plena certeza e convicção. A sua fala, o seu trabalhar para Deus, as ferramentas que Ele vai te capacitar, é justamente dentro dela que você viverá e caminhará, porque é a palavra de Deus. Então Moisés aqui não tinha Bíblia ainda, não tinha de alguma forma uma palavra escrita, mas ele tinha a boca de Deus que estava falando com ele, porque já havia aparecido ali na sarça ardente e estava dizendo que Deus o escolheu. Então, se Deus te escolheu para fazer a obra, faça, porque Ele te dá a ferramenta, Ele te capacita, então você só precisa usar. Então, em nome de Jesus, use os dons e talentos que Deus te deu, mas saiba que tudo aquilo que Deus usa você tem que colocar como aplicação diária na sua vida. Se Deus está te ensinando a falar e a ministrar sobre a mentira, você jamais pode ser uma pessoa mentirosa, porque você está ministrando a verdade da palavra, mas você precisa vivê-la. Se Deus está ministrando acerca de adultério, fornicação, pecados, né? Dentro aí do quesito sexual, você tem que estar caminhando em santidade. Se você é casado, seja fiel à sua esposa. Se você é solteiro, seja fiel a Jesus. Se você tá ali caminhando com a sua esposa em algum tipo de dificuldade, você clame a Deus, renuncie à pornografia, renuncie ao pecado e caminhe em santidade. Porque muitas das vezes iremos passar as provas em determinadas situações para o Senhor forjar em nós, trabalhar em nós a cura, a libertação. E então, dentro desse problema, aquilo passa a ser o nosso ministério. Então, se você tem problema no casamento, Deus vai te tratar no casamento para você justamente exercer o dom de caminhar ajudando pessoas, porque você passou por essa dificuldade, você sabe o que é e você venceu em nome de Jesus. O Senhor te capacitou a caminhar dentro exatamente disto. Então é importante você saber que a prova e a luta que você está passando é Deus te dando oportunidade, é Deus te chamando para um compromisso de santidade, de transformação, de cura, de libertação, para exercer exatamente aquilo que você precisa. Então, em nome de Jesus, Deus te dá as ferramentas,
Deus te capacita e, de alguma forma, você só precisa usá-la na autoridade do nome de Jesus, vivendo a palavra de Deus. Amém? E eu gostaria de te dizer, se você ainda não entendeu quais são as ferramentas que Deus entregou na sua mão, busque em jejum, busque em oração, busque entender os dons que Ele te capacitou para você usar e aplicar primeiramente na sua vida e depois você vai ajudar as pessoas dentro daquele dom que Deus já te deu e te capacitou. Não tenha medo de usar os dons e talentos, porque é Deus que dá. E se você ainda não tem e ainda não entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. A partir de agora, o Senhor é o meu Deus. Guia minha vida daqui para frente, escreve uma nova história. Em nome de Jesus, eu confesso a Ti como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fizer essa oração comigo, o Senhor irá despertar os dons, te capacitar e então dará condições de você usar os dons e talentos daquilo que Ele te entregou. Então busque mais intimidade com Deus, busque ler a palavra, aplique a palavra de Deus na sua vida, porque não adianta você falar e não viver a palavra, é necessário. A vida do cristão, ela tem que caminhar diante daquilo que ela prega. A vida do cristão, ela tem que ser baseada na experiência vivenciada dia após dia da palavra, renunciando o pecado e trazendo mais de Deus para a sua vida. Amém? E se você já tem um dom e talento e Deus está pedindo para você usar, use, porque Ele já te capacitou, Ele já entregou as ferramentas na sua mão, só cabe a você usar, porque Deus não vai descer do céu e falar, né, tipo, olha, agora eu vou pegar aqui e você vai fazer. Não, Ele já te deu as ferramentas, Ele já te capacitou, agora você precisa fazer a sua parte e usá-las. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por este momento, obrigada por esta palavra, obrigada porque é o Senhor que entrega as ferramentas em nossas mãos, seja um dom, seja o dom do amor, seja o dom do perdão, seja o dom de ajudar alguém, seja o abraço, não importa qual seja a ferramenta, Pai. A tua palavra diz que há princípios para vivermos e dentro dos teus princípios, dentro da tua palavra, iremos ter uma vida de santidade e renúncia. E à medida que renunciamos o nosso eu, os nossos pecados, tudo aquilo que nos tornava escravo, o Senhor vai colocar algo teu porque renunciamos algo que era nosso. Então o Espírito Santo de Deus nos entrega mais e mais os dons espirituais, o dom de discernimento, o dom da palavra, o dom da cura, o dom de prodígios e maravilhas, o dom da ciência. Entrega a Deus o dom do falar em línguas, o dom de interpretar línguas, o dom do amor. Pai, são inúmeros dons que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos desenvolver os dons e talentos que o Senhor tem para as nossas vidas, usando para louvor e exaltação do Teu nome e aplicando dia após dia nas nossas vidas. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e assim eu te glorifico em nome de Jesus. Amém e amém. Então Deus te abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui, Deus permitindo, com a palavra do Senhor, dando continuidade. Amém? Então, fique com Deus. Se você quiser abençoar meu ministério, é semeandoparaFrutificar@gmail.com. Deus multiplique a semeadura que você lançará na minha vida e já sou grato e agradeço a Deus por isso.
Lembre-se de curtir, compartilhar, deixar seu like e muito obrigada a cada um que já assistiu, a você que está assistindo. Ângela, muito obrigada. E, de alguma forma, todos aqueles que irão assistir, porque eu creio que você usará a sua mão, que é o seu dedinho santo, para compartilhar, para entregar essa palavra para a vida de mais alguém. Use o talento que Deus te deu. Use as suas mãos para levar essa palavra para mais alguém. Deus te abençoe.